Fala galera, estamos começando mais um UBcast, o podcast da Unibra, com o tema dessa vez, Me Formei. E agora? Fisioterapia esportiva. Como construir uma carreira de sucesso? Hoje temos como convidados o ex-aluno Matheus Boa noite, galera. e o professor Renato Alves. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? E aí a gente vai começar um bate-papo bem legal e vocês fiquem à vontade para mandar perguntas aí na live, certo? E é isso aí, vamos lá. Primeiramente, professor, o senhor, antes de se formar, o senhor sempre quis cursar fisioterapia? Já era um sonho seu desde a época do colégio? Sim, já era uma pretensão antiga. Eu conheci a fisioterapia, né, a partir de uma professora minha do ensino médio, em que ela falava bastante, né? Então, eu me interessei e comecei a pesquisar do curso. Eu achei interessante, né? Lógico, como toda profissão tem suas dificuldades, mas eu acho que o dia a dia do profissional, acho que foi isso que me chamou a atenção, né? De reabilitar as pessoas e prevenir lesões, acho que foi o que me chamou a atenção da profissão, né? E você, Matheus? Sim, eu também conheci a fisioterapia na época que eu jogava futsal pelo colégio e me despertou bastante interesse, por sempre gostar dessa parte de esportes e consegui conversar com alguns profissionais também e foi isso na história. Professor, o Matheus falou aí que na época que ele jogava futsal foi quando despertou o interesse nele. Eu fiquei curioso do senhor. Quando foi que o senhor olhou para a fisioterapia com mais carinho, assim? Para fisioterapia, você fala especificamente a fisioterapia esportiva? Das duas, tanto da geral fisioterapia quanto a fisioterapia esportiva. Como eu disse a você, eu tive uma experiência com a professora, né, durante o ensino médio, que foi o que me chamou a atenção, né? Desde então, acho que a área que mais me interessava era a área de neuro, né? Fisioterapia neurofuncional, né? Que na fisioterapia a gente tem diversas áreas, né? A gente tem a área de oncologia, a área de neuro, a gente tem a área de saúde da mulher, enfim, é como na medicina, mas a gente tem as áreas específicas, né? Então, desde o início da minha formação, né, e eu acho que até antes de eu entrar na faculdade, eu tinha pretensão de entrar para a área de neuro, né? Então, eu comecei na faculdade, fiz pesquisas, fiz monitoria, todo o processo que a gente vê dentro da universidade. Minha formação é pela UFPE. E eu comecei dentro dessa formação, dentro da neuro, né? E desde então, aí comecei a ter um pouco mais de interesse de outras áreas. Uma delas foi a área de esportes, né? E a área de traumato-ortopedia, que na verdade elas estão bem interligadas, mas o dia a dia é um pouco diferente, né? A gente pode fazer a reabilitação de algum atleta, né? Ou uma pessoa normal, por exemplo, de uma lesão de LCA, mas para atleta é uma coisa diferente, sabe? Principalmente em relação aos critérios de retorno ao esporte. E dentro da faculdade, né, eu fui começando a ver esse olhar diferente da fisioterapia esportiva. Aí, desde então, eu acabei a faculdade e tive algumas experiências, né, que eu fui me direcionando um pouco mais dentro da fisioterapia esportiva. E hoje em dia é a minha principal área de atuação, que é a fisioterapia esportiva. Matheus, tu comentou que criou os olhos para a fisioterapia a partir do futsal. Sim. Mas por que você escolheu essa área? Então, eu despertei o interesse na área esportiva na época do futsal. Porém, quando eu comecei a faculdade, eu entrei com a mente aberta para conhecer, como o Renato falou, todas as áreas que a gente tem. E a esportiva, de novo, me conquistou, foi a que mais me agradou assim. Como o Renato disse, pela vivência no esporte, por atuar em várias áreas, não só no futebol, mas ter uma gama de esportes para a gente abranger também, que é grande, é muito extenso. E a área esportiva, pelo dia a dia do atleta, tá acompanhando aquele cara, porque a gente pode trabalhar com ele não só na recuperação de um atleta lesionado, né? A gente trabalha também atuando com a prevenção, diminuindo o risco do atleta ser acometido por lesões. E essa preparação, exemplo, um tenista vai ter um campeonato daqui a um mês. Ele não tem lesão nenhuma hoje, mas a gente vai fazer uma avaliação nele completa, vai ver algum déficit e vai tentar diminuir o risco daquele atleta ter alguma lesão. Quando ele, infelizmente, já é acometido pela lesão, a gente tenta tratar ele sempre respeitando os critérios de retorno ao esporte para que essa lesão não ocorra de novo, ou que a gente diminua o risco dela ocorrer de novo. Existe muita diferença de um esporte para outro, por exemplo, o futsal é diferente do futebol na área de fisioterapia, que é diferente do tênis e os outros esportes? Sim, existe pela questão da especificidade de cada esporte. Tem esporte que exige mais de alguns membros, exige alguns movimentos específicos. E a gente trabalha também bastante isso na fisioterapia, né, que é a área do gestual esportivo. No futebol, um exemplo, um atleta que está lesionado
com a lesão muscular de adutor, uma das fases finais dele é a gente refinar aquele passe, aquele gesto de chute. Um atleta de voleibol, por exemplo, um atacante de vôlei, ele usa muito a força, muita flexão de braço. Então, flexão, extensão de braço, os outros movimentos também. Então, a gente trabalha bastante esse gestual dos atletas. Essa é a maior diferença, assim. Comenta um pouquinho pra gente a diferença entre a fisioterapia esportiva para desportiva. Existe alguma diferença? Não, é mesmo, só questão de nomenclatura mesmo, mas se aceita os dois termos. Ah, entendi. Certo? E o que o fisioterapeuta faz na área esportiva, tipo, na área de atuação de verdade? Normalmente, né, como eu costumo dizer assim, que a gente trabalha com os 3 R's, né? A gente trabalha com a reabilitação, né, redução de risco e o retorno ao esporte, né? Na reabilitação é como, por exemplo, você tem uma ruptura de LCA, então a gente vai fazer você ficar bem, né, ganhar força, potência, ganhar amplitude de movimento. A gente trabalha todas essas vertentes, vamos dizer assim. Já o retorno ao esporte seria você estar com tudo isso, mas com você com condições ótimas para poder voltar a jogar, entendeu? Então, esse é o processo que normalmente se fala em transição, né? Além dessa transição em relação aos treinos, a gente tem critérios que precisam ser preenchidos. Por que esses critérios eles precisam ser preenchidos? Porque, às vezes, o atleta, você olhar ele, né, fazer algumas avaliações, pode ser que ele esteja bem. Mas, na verdade, quando a gente vai ver em relação a um critério ou outro, ele ainda tem um risco elevado. Como, por exemplo, vou dar um exemplo do LCA, né? Então, o LCA normalmente fala assim, retorno com 9 meses, né? O atleta ele se lesionou e volta a jogar em 9 meses. Se ele voltar antes desse tempo, ele pode ter um risco elevado, pelo menos de 7 vezes a mais de ter uma ruptura de LCA. Então, a gente trabalha nesses critérios de retorno em relação ao tempo e critérios. Critérios como, por exemplo, um equilíbrio, um teste de confiança, entendeu? Então, a gente tem algumas baterias de teste que a gente faz para poder retornar. Em relação a uma lesão mais simples, por exemplo, de duração de reabilitação mais curta, outro padrão que a gente tem importante nesses critérios é que muita gente pensa, um exemplo, o atleta teve uma lesão muscular, muita gente pensa que é só o atleta estar sem dor que ele está apto para voltar ao futebol ou ao esporte dele. E não é, a gente tem vários outros testes, como o Renato falou, teste de equilíbrio, força muscular, o gestual esportivo dele, essa fase de transição aí. Você falou de 3 áreas, Isso. dos 3 R's, como você citou, e aí são 3 coisas totalmente diferentes, mas existe alguma que é mais cobrada entre os clubes e a galera, por exemplo, focar mais em evitar as lesões do que em recuperar e tal? Tem alguma área que é mais importante que a outra? Faltou a gente falar do outro R, que seria a redução do risco. A redução de risco é o trabalho preventivo, né? Então, a gente vê ali o potencial risco que o atleta ele tem de se lesionar, ou se ele já foi lesionado, a gente reduzir esse risco dele lesionar novamente. Eu acho que vai muito da prioridade, de repente, da instituição, seja futebol, ou enfim, ou qualquer outra modalidade, qual que é o objetivo daquele ambiente, né? Se realmente é prevenir, ou seja, para que ele não tenha custo para gerar futuramente, para que o atleta ele não seja um custo a mais, né, para aquele clube. Aí, se for esse realmente o intuito, então o trabalho preventivo é extremamente importante. E também depende do tempo da temporada. Por exemplo, se for no começo da temporada, a gente faz as avaliações da pré-temporada e se trabalha mais a parte preventiva. Às vezes a gente chega para trabalhar num clube ou em algum outro lugar que já está no decorrer da temporada. Então já tem uma demanda mais alta para reabilitação. Então não tem muito como implantar essa área de prevenção. Mas já é uma área que a gente vê como primordial, né? Porque é muito melhor você preparar o atleta para ele não ter a lesão do que depois você ter que reabilitar o atleta. A perda é muito maior. E como é feita essa vistoria para poder identificar aonde o atleta vai ter lesão, em quanto tempo? Como é feita essa medição de risco? O processo normal seria a gente fazer o monitoramento do grupo, né? Se falar em esporte coletivo, por exemplo, futebol, vôlei, a gente monitora ali aquele grupo e vê qual é o potencial risco, né? A gente, por exemplo, a gente avaliou que tem uma restrição para determinado movimento de uma adução, a gente fala que é o movimento da abertura da perna, né? do quadril. Aí isso pode ser um potencial risco para ele desenvolver uma lesão de adutor, por exemplo.
Então, todo esse processo ele deve ser mapeado lá na avaliação pré-temporada, ou seja, que começa lá no finalzinho do ano, enfim, dependendo da modalidade esportiva, né? A gente fala em gelo, é diferente também. E isso precisa ser bem monitorado para que a gente possa lançar mão de estratégias para quebrar meio que esse ciclo de ter uma nova lesão, entendeu? E quanto mais a gente for específico para cada atleta, é melhor a resposta que a gente tem. Por exemplo, digamos que nós três fôssemos atletas. Cada um aqui vai ter uma demanda diferente. Eu posso ter um déficit que vai dar um risco maior de lesão no joelho, você uma no ombro e o Renato no tornozelo. Então, se passarem o mesmo exercício para nós três, pode ser que para um seja legal, mas para os outros dois não. Então é importante a gente ser bem específico depois de mapear todos os riscos e E como é feito esse mapeamento? É através da urina, é através de alguma coisa? Temos uma bateria de testes gigantes. Um dos que a gente usa mais é o FMS, que é o Funcional Movement Screen, que vai detectar a função do movimento. Tem muitos outros, como o Step Down, tem exercício de ponte para ver a queda pélvica, enfim, são muitos E testes. depende muito da modalidade que se fala, né? A gente tem testes para membro inferior, testes para avaliar o core, né? Que é a força do tronco. A gente tem testes para membro inferior também. Então, depende muito do que é a demanda do esporte. A gente quer avaliar aquele determinado setor, vamos dizer assim, do corpo para aquela demanda esportiva, tá certo? Depende muito. Matheus, conta um pouquinho da tua experiência de estágio no Retrô durante o curso. Foi fácil conciliar? Então, o estágio do Retrô, na verdade, começou aqui na Clínica Escola da Unibra, quando o CT ainda estava em reforma. A gente atendia alguns atletas da base do Retrô. Vinham até aqui, a gente reabilitava os atletas. E a gente sentiu uma diferença grande depois que foi lá para o Retrô, pela questão que o Renato falou antes, o dia a dia é diferente. Aqui o atleta só chegava, a gente tratava, o atleta ia embora. Lá tem toda outra temática, toda logística. A gente tem que trabalhar a multidisciplinaridade, né? A gente tem que ver com as outras áreas. O atleta vai para a fisioterapia de manhã, à tarde ele tem treino, então a gente tem que dosar a carga que vai impor a esse atleta, a carga que ele vai ter no treino. Então a gente trabalha sempre em parceria. No início não foi tão fácil, mas eu acho que foi questão de adaptação. Depois que adaptei com o trabalho com o Renato na época, com o Ayrton e os outros estagiários, foi muito importante, foi legal e deu para conciliar assim tranquilo. Depois que a gente pega o ritmo, dá para ir tranquilo. E o que você considera que foi essencial para você se destacar dentro do seu estágio? Eu acho que primeiramente você tem que querer aquilo, né? Quando você está num lugar que você quer continuar ali, que você quer aquela área, que você quer seguir aquele mesmo padrão, você se dedicar é o principal motivo, assim, principal motivador. É você querer. Renato, e como funciona a imersão dos alunos do curso no Retrô? Do curso. Normalmente o processo, né, para o que eles fazem lá é um estágio curricular, né, que existe dentro do curso de fisioterapia, né, os alunos eles fazem o estágio curricular no 9º e no 10º período, né, então existe antes do início, né, dos estágios, eles passam por um momento em que eles fazem a alocação dos estágios para aquele semestre ali. E como é que é feito isso? Pega-se uma lista pelo ranking dos alunos, né? E quem está lá em cima, né, os alunos do 10º período têm prioridade nisso, eles escolhem para onde é que eles querem ir. Aí quem tem a maior nota vai alocando os estágios. Aí quem vai ficando por baixo é o que meio que sobra, né? Vamos dizer assim. E depois que é feito isso com o 10º, os do 9º eles fazem, né? Que a prioridade vem primeiro do 10º e depois do 9º. E começando, normalmente no semestre passado a gente fazia o estágio, né? Foi durante o semestre inteiro. Acredito que agora vai ser por 2 meses, né? Então tem 3 ciclos de estágio e cada aluno e os alunos vão ficar em 3 ciclos diferentes, podendo ficar, sei lá, no Retrô e outro restauração, outro Hospital do Câncer. Enfim, eles vão alocando de acordo com a disponibilidade e interesse deles. E para tu, Matheus, como tu enxerga a tua imersão lá no Retrô, os primeiros dias, a adaptação, como é que foi? Sim, foi muito bom. Como eu falei, eu sempre me dei muito bem com o Renato. A gente conseguiu um bom entrosamento para trabalhar junto. O pensamento é parecido nas questões da fisioterapia esportiva. E desde que a gente ainda atendia aqui na Clínica Escola, a gente já começou a pensar em projetos para o Retrô, tanto que a gente fez um projeto visando essa área preventiva para implantar lá na base do Retrô. Depois que a gente chegou lá também,
deu para fazer esse trabalho, deu para fazer os outros trabalhos também. Foi bem tranquilo essa questão. Você falou que vocês também trabalham com a base do Retrô. Qual a diferença básica, assim, em trabalhar com atletas mais jovens de base e trabalhar com um profissional? Existe alguma diferença ou é basicamente a mesma coisa? Não, existem vários pontos, né? Diferentes. A diferença comportamental é uma delas, é um pouco diferente. O atleta da base, ele é um pouco mais... Ele aceita mais o que a gente fala mais fácil. Às vezes, como profissional, a gente tem que ter um joguinho de cintura. Tem atleta que é rodado, tem atleta que já passou por vários outros profissionais. Às vezes, não aceita muito bem o que a gente fala. Aí a gente tem que explicar para ele o nosso ponto de vista, até que a gente chegue a um consenso. Com a base, a gente não tem muito isso, né? Com a base também, às vezes, tem questões familiares, né? Que a gente precisa entrar em contato com os pais, explicar, dar alguma orientação, né? Às vezes a criança tem um ambiente escolar, às vezes não consegue fazer uma orientação porque está na escola. Enfim, tem outras questões, às vezes questões sociais também que estão envolvidas. A gente vê muito, eu vejo muito mais isso na base em comparação ao profissional, Sim. né? E em questão fisiológica mesmo, assim, os Sim, atletas da base, sim. eles se lesionam ou não mais do que um profissional? Existe isso também? Sim, existe. Depende também do volume de treino, da intensidade que é imposta a cada um. E tem estudos recentes que trazem que atletas que treinam mais de 3 vezes na semana, que têm a idade entre 13 e 16 anos, têm uma maior suscetibilidade à lesão. Ou seja, ele vai lesionar mais fácil se ele passa esse período de treino. E a gente sabe que para ter um atleta hoje de futebol, por exemplo, ele tem que treinar mais de 3 dias na semana, mesmo ele com 15 anos. Então aí já entra aquele trabalho preventivo como muito importante para a gente diminuir esse número aí. E, Matheus, agora que tu já concluiu o teu curso, o que é que tu planeja? Quais são os próximos passos? Sim, planejo me capacitar cada vez mais. Eu acho que a gente tem que estar pronto para qualquer oportunidade que vier. Estou começando a minha pós-graduação no próximo mês em fisioterapia esportiva, além de outros cursos também de formação. Renato, como tu enxerga o mercado nesta área atualmente? A gente tem visto um crescimento muito grande da área de fisioterapia esportiva, né? Eu acho que, principalmente aí com o avanço aí do CrossFit, a gente vê basicamente quase todas as academias têm um fisioterapeuta ali para pelo menos fazer um trabalho de mobilidade, fazer um trabalho preventivo, um trabalho de liberação miofascial. Então, eu acho que... E hoje em dia a preocupação das pessoas com o bem-estar físico tem aumentado muito. Então, muita gente tem procurado esporte, né? Porque quer se manter com bom nível de saúde, né? Vamos dizer assim. Então, a fisioterapia esportiva, ela entra aí nesse processo como realmente, como se tivesse para melhorar ali a condição física ali daquela pessoa que está entrando no mundo do esporte, né? Tanto para o esporte amador como profissional, acredito que a fisioterapia esportiva ela pode estar presente, né? Desses 3 R's, como eu falei, né? Tanto na reabilitação, o retorno e também no processo de reabilitação também. Acho que a gente se encaixa muito bem nesse processo. E como é que tu enxerga o mercado, Matheus? Tu que está chegando agora no mercado, provavelmente deve ter visto várias oportunidades. Sim. Como o Renato falou, eu acho que é um mercado amplo, um mercado que dá oportunidade, que tem como você se inserir nele, seja através de clubes, através de clínicas. Como o Renato falou, temos esportes que estão em ascensão muito grande. Por exemplo, a corrida de rua também vem crescendo de uma maneira absurda. Cada dia a gente vê mais eventos, vê pessoas que não participam de eventos, que nunca praticaram atividade física, mas agora querem estar bem, então começam a correr, que é um esporte, digamos assim, mais simples, não precisa de tanto recurso, né, para você iniciar, e o pessoal está procurando muito, então eu acho que dá para atender muito atleta amador também, não só profissional. E para finalizar, a gente gosta sempre de deixar um recado para a galera de casa. Matheus, começa falando para a galera, tipo, um conselho. Você que terminou o curso recentemente, está entrando agora no mercado. Um conselho para a galera que está chegando agora. O conselho que eu deixo a todos é que se preparem, estejam preparados, a oportunidade vai chegar. E quando ela chegar, você tem que agarrar ela com toda a sua força de vontade. Se você não tiver a força de vontade antes de tudo, se você não quiser buscar, você não vai conseguir. Mas se você tiver isso, ninguém vai conseguir te parar. E Renato também deixa um conselho para a galera que está querendo seguir nessa área. Acho que o conselho maior, eu acho que é seriedade, sabe? Fazer o que gosta, não fazer pelo dinheiro, porque o dinheiro ele vai ser consequência, né? Então, a gente tá ali, as pessoas verem a gente, ver que tem seriedade naquilo que trabalha de forma séria, né?
e que gosta daquilo realmente, eu acho que o dinheiro ele vai vir, mesmo que demore, mas vai vir. E as pessoas vão ver que você está fazendo aquilo porque você realmente gosta. Certo? Acho que Para finalizar, algum agradecimento, Matheus, à galera que está ouvindo a gente? Sim, eu quero agradecer a todo mundo que me ajudou nesse processo, tanto da faculdade quanto agora na iniciação do mercado de trabalho. Não gosto de citar nomes porque às vezes a gente é injusto, acaba esquecendo alguém, porque são tantas pessoas que nos ajudam. Mas deixar um agradecimento especial ao coordenador de estágio Sóstenes, que me deu muita força, ao Renato como meu preceptor, como amigo pessoal, colega de trabalho, uma pessoa que eu admiro muito e tenho muito respeito. Ao meu outro colega de profissão também, Ayrton, que está nessa caminhada aí com a gente. Agradecer também a Deus e a minha família por estar sempre comigo. Renato, quer deixar algum agradecimento, alguma palavra no final? Eu agradeço a pessoa do Retrô e da Unibra, né, por toda a oportunidade que tem me dado nesse tempo, né? Poder mostrar um pouco do meu trabalho, de tudo que eu aprendi fora, dentro e fora do Brasil, né? O que é que eu pude aprender fora, poder colocar aqui em prática, né? Às vezes, em alguns momentos é difícil, mas eu acho que é exatamente aquilo que eu te falei. Quando a gente coloca a seriedade no que faz e as pessoas que estão de fora veem isso e dão apoio. Queria agradecer realmente ao Unibra e ao Retrô por ter me dado essa oportunidade, né? Então é isso, galera. Esse foi mais um Unibra Podcast. Fica ligado que toda semana vamos estar lançando mais um podcast para vocês. Agradecer aqui a presença do professor Renato, do Matheus também. Fiquem ligados. Muito obrigado pela paciência, por sua audiência e até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Galera.